40 serras míticas. Como é que é, gente boa? Preparados para mais um episódio? Então vamos lá. Etapa 6. A etapa que saía de Valpaços ia para Vieira do Minho, portanto, já era uma etapa que dava uma volta muito grande e que iria permitir conquistar mais 4 serras. Uma etapa que tinha só 210 km, mas que tinha 3.940 metros de subida. E, portanto, era desafiante, não era tão longa, mas era desafiante. Mais uma vez eu arranquei às 5h27, as coisas andaram sempre ali por uma hora, entre as 5h20 e 5h35, andaram, a maioria das vezes andou aí, depois houve 2 dias em que mas desta vez, quando saí de manhã, já levei os manguitos e as luvas, porque a experiência do dia anterior tinha sido terrível. E, portanto, um gajo não comete o erro 2 vezes, até porque as previsões do tempo já não eram daquele calor extremo como tinha estado. E eu, como tinha a Serra da Padrela, que era a primeira que ia fazer, era ali a 30 ou 40 km de distância, e era para aí 1.200 metros de altitude, eu disse, não vou arriscar. E foi melhor que eu fiz. Porque realmente lá em cima estava frio, mas eu pensava que lá em cima aqui ia ser o problema, mas não foi, mas já lá vamos. Portanto, a subida foi tranquila, também era feita a ritmo, sem grandes oscilações dependentes, e depois eu, quando estava na estrada principal, não é, fiz um desvio à direita para ir mesmo lá ao topo, e o que eu queria também era ver as vistas do lado contrário da serra. E isso eu não tinha posto no percurso, mas percebi que dava para fazer, aquilo era mais uns 300 metros. E tentei fazer isso, mas quando vou fazer isso, saem 3 cães vadios no meio do bosque, e eu, espera, meia volta, e pronto, e voltei outra vez à estrada principal e comecei a fazer a descida que me ia levar até Vidago. A parte da descida, da ida do topo da Serra da Padrela até Vila Pouca de Aguiar, é fantástico. Aquilo são aí 20 km, são quase sempre a descer. E há ali umas partes no meio de bosques, mas passei frio, passei mesmo frio. Porque quando tu vais naquelas estradas no meio de bosques, aquilo está gelado. E era cedo, não é? Eram 7 horas da manhã, 7 e pico. E eu sabia que tinha que descer até Vidago. Portanto, quando cheguei a Vidago, talvez geladinho, já só ansiava por subidas. E foi isso que me aconteceu. Quando cheguei a Vidago, comecei a subir para Boticas. Mas aí o dia já estava mais agradável em termos de sol e com uma subida, portanto, levava pelo sol direto, apesar de ter árvores, deu para recuperar o frio e voltar a reequilibrar as coisas. Para em Boticas, também para fazer a minha primeira paragem, aquelas refeições habituais, estive ali, na calma e tal, e sabia que depois tinha pela frente a Serra do Barroso, tinha a Serra do Laroco, que era o segundo ponto mais alto da aventura, com 1.530 metros, e depois tinha ainda, como última serra, a Serra da Cabreira, já que era um bocado mais longe. Mas pronto, Boticas até à Serra do Barroso foi sempre para subir, a metros, e depois entrei ali umas estradas muito estreitinhas, muito bonitas, mas completamente secundárias, não é? Devem lá andar carros de boi, coisas assim. Mas pronto, mas tinha um alcatrão atual. E depois de passar a Serra do Barroso, comecei a avistar ao longe a Serra do Laroco, que de facto se destaca, porque aquilo é um monte que até dá assim um bocado de ares do Monte Farinha, na Senhora da Graça, porque o formato é exatamente o mesmo. E pronto, fui-me aproximando de Monte Alegre, para depois fazer para a Serra do Laroco. E foi uma subida fantástica, dura, não é? Na parte final foi dura. Mas pronto, cheguei aos 1.530 metros, lá em cima, uma vista fabulosa, não é? Tanto para o lado de Portugal como para o lado de Espanha, mas quando se chega lá acima depois tem que se descer, não é? Porque não tem saído. E então eu fiz a descida, tranquilo, parei lá numa fonte, que havia uma fonte que eu topei na subida e pensei, bem, agora quando descer, depois paro aqui para testar. E desci em direção a Monte Alegre, levei uma bomba jeitosa para atravessar Monte Alegre, que são aí 2 ou 3 km, sempre a subir com uma pendente,
recomendava e já estava a pensar em ir para almoçar. Mas também não vi nenhum sítio que me dissesse assim, vou parar aqui. Eu sabia que em uns 20 km ou 25 mais à frente tinha uma bomba de gasolina onde também já tinha parado numa outra aventura e portanto disse, em último caso paro nesse sítio se não encontrar nada de jeito. E foi o que fiz, porque mal eu cheguei ao topo, a seguir a Monte Alegre, começa-se a ver a Albufeira do Alto Rabagão e depois aí é a descer e quando se acaba de descer, depois aquilo é uma estrada mais ou menos plana, mas como estava muito vento de frente, estou-me um bocado a fazer aquilo. Acabei por parar nesse sítio que eu já conhecia, não tinha grande coisa para comer, mas dentro daquilo que eu já tinha pré-definido que podia comer, tinha o que era necessário, e pronto, falei um bocadinho e segui caminho em direção ao desvio para Salto, que é uma população que fica assim, uma zona mais elevada. Para chegar a Salto ainda tive que subir também uns 6 ou 7 km, não eram pendentes muito agressivas. E depois em Salto, passado uns quilómetros, fiz um desvio para entrar na Serra da Cabreira. E sim, são para aí 2 km muito agressivos. E depois chegando lá acima, basicamente anda-se ali na serra, um bocadinho no sol e desce. A serra lindíssima, uma serra que me surpreendeu, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Bosques fabulosos, cavalos selvagens, bicharada, vacas, pássaros, um barulho de natureza, água a correr, estamos lindíssimo. E todo o percurso daí até Vieira do Minho, que foi onde eu fiquei, não fiquei em Vieira do Minho, fiquei numa povoação que é Cantelães, mas que é tipo 1 km. Mas todo aquele percurso até Vieira do Minho foi lindíssimo. Aquela zona é mesmo muito bonita. Eu nunca tinha passado muito por ali, por aquela zona, mas aquilo é de facto fantástico e a Serra da Cabreira impressiona-me imenso. Cheguei relativamente cedo, porque como eram menos quilómetros e eu saí cedo do alojamento, acabei por chegar cedo ao destino de fim de dia, que era uma quinta de turismo rural. Também não tinha jantar, mas tinha pequeno almoço, e eu para jantar tive que andar uns 25 minutos para o restaurante e depois mais 25 minutos para regressar, talvez. Mas comi muito bem também e valeu bem a pena o ter vindo a pé, porque também é sempre uma forma de mexer as pernas de outra maneira. E acabei por ficar bem instalado e consegui-me deitar cedo. Foi o dia em que eu me deitei mais cedo, deitei-me 9:45, porque sabia bem que no dia a seguir tinha a etapa rainha, né? Uma etapa bastante puxada e que nós vamos falar no próximo episódio. E pronto, e com estas 6 etapas feitas, já estavam 20 serras tratadas, o corpo já tinha carburado com o calor, já tinha tremido de frio, e os planos que às vezes a gente tem e pensa que é de uma determinada forma, já tinham sofrido várias alterações por força das circunstâncias, mas nada que pusesse em causa, digamos, o conjunto da aventura. Portanto, no próximo episódio vamos falar um bocadinho do miolo do desafio, não é? E o que acontece quando a fadiga, não é, já se começa a instalar, porque com 6 etapas e já com 1.700 km que era feitos, mais ou menos, ou 1.600, e já a 25.000 ou quase 30.000 de subir, né, tinha pai de 27, as coisas já começam a ter um outro peso no corpo. E portanto vamos ver também como é que foi essa reação. O próximo episódio, creio eu, terá 4 etapas. Será a etapa 7, 8, 9 e 10. E é isto. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ativem as notificações e se não quiserem fazer nada disso, esperem que eu vos informe no Instagram, no Facebook, que vão sair mais episódios. E é isto. Um grande abraço, malta, e até à próxima.